Graça e paz, abençoados. Satanás, o poder invertido. Parte 6. Então, abençoado, como falávamos no final da parte 5, então, estão por aí ensinando Jesus pacanho. É esse Jesus que eles estão ensinando, um Jesus que eles vêm diminuir, um Jesus degradante, em que não tem mais poder, que teve no passado e não tem mais, que ficou fraco. Um Jesus que o seu reino, a sua graça não nos atingiu, foi só para aquele povo. Estão ensinando que foi só para aquele povo daquela época e que para nós não tem mais efeito. Então, abençoado, isso tudo é ensino maligno que vem menosprezar, diminuir o Filho de Deus. Vamos ler aqui no livro de... Agora vamos analisar aqui no livro de Romanos capítulo 16. Romanos 16. Romanos capítulo 16. No verso 20, 16, 20. Olha só a contradição que eles falam, que Deus é Deus, aos que ensinam que Deus é Deus e Deus é Satanás. Presta atenção. Que Deus é a carne, que o diabo é a carne do homem. Olha só, diz aqui, ó. O Deus de paz, observe a palavra. O Deus de paz, Romanos 16, 20, diz assim: o Deus de paz esmagará em breve, falando sobre o juízo sobre Satanás. E ele diz que o ser não existiu. É isso que eles ensinam aí. O Deus de paz esmagará em breve, né, no juízo, Satanás debaixo dos vossos pés. Então, se Satanás é o próprio Deus, é o outro lado de Deus, então está dizendo que Deus iria esmagar a ele mesmo? Se Satanás é a carne do homem, então quem é que iria ser esmagado? É a carne... Ah, eles vão dizer, não, é a carne de Jesus. Ah, tá bom. É a carne de Jesus que foi cravada na cruz? É isso? Ah, tá. E diz aqui, ó, debaixo dos vossos pés. Quem é esse Satanás? É o ser espiritual. Como que ele iria ser esmagado ou vencido? Como está escrito lá desde o início, a profecia diz que o filho, o descendente da serpente esmagaria a cabeça da serpente. Então, como que ele seria esmagado? Quando Cristo cumprisse, cravasse na cruz o corpo de pecado. Agora, o ser espiritual perderia a sua legalidade de condenação. Você está entendendo? Então, ele perderia a sua legalidade de condenação da vida do corpo. Porque a vida do corpo, que é a alma, é que estava em estado de condenação. Porque o espírito, a essência de Deus, não traz condenação. E a questão toda, amado, que temos que observar na Bíblia, é que a alma do homem que estava em questão. Por isso que a palavra de Deus diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então a alma que se entregou aos desejos da carne é que estava em questão de obedecer a Deus ou obedecer o ser espiritual Satanás. Então Deus de paz esmagará em breve, que era no juízo, Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O fato de Satanás ter sido esmagado ou vencido, retirada agora ele não pode usar mais a lei para condenar o quê? Qual era essa condenação da lei? Era a condenação adeana. Ele dizia, são todos meus na sua legalidade. Por isso que ele disse, todos os reinos do mundo é meu e eu dou a quem eu quero. Então você está vendo a legalidade? Eu dou a quem eu quero, tudo isso me pertence, todos os reinos do mundo. Tudo isso me pertence, legalidade. Por quê? Porque o homem
ele pegou o poder de Deus que estava sobre ele, junto com a mulher, na cumplicidade, homem e mulher geram filhos. A cumplicidade de homem e mulher geram filhos no plano físico, quando o homem ele se entrelaça, ele conhece a mulher, tem uma relação sexual, ele pode gerar filhos, e também nessa comunhão de oposição, essa cumplicidade, eles geraram um filho espiritual, levando aquele poder sobre eles a uma inversão de poder. O poder que era luz foi transformado em trevas espirituais, opositor a Deus, opositor ao homem na criação. Você está entendendo? Então é este o poder invertido, que é o mesmo poder de Deus, que agora Deus vem buscar desfazer. Por isso que está escrito lá no livro de 1 João 4. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Vamos ler aqui. 1 João 3, 8. Diz assim: para isto, o que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, ele surgiu no princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer por meio do corpo de pecado, nele, as obras, a condenação do diabo. Ele condenava, ele ganhava legalidade das suas obras pelo corpo de pecado, de Adão até a cruz. Então, agora, ele não tem mais como acusar o homem mediante ao pecado inicial, adriano. Ele perdeu a legalidade. O que houve foi que Satanás perdeu a legalidade, teve a cabeça ou o império esmagado. Então ele não tem mais legalidade, mas ele tem atuação? Tem sim. Por isso que existe hoje os demônios. Quando a pessoa dá lugar à carne, mesmo Cristo tendo libertado ela da condenação adriana, quando a pessoa se volta para a carnalidade, para o pecado, a malignidade, ela está como cão voltando ao vômito, como porca lavada voltando ao lamaçal. Então ela está repudiando o sacrifício da cruz. E logo ela está propensa a gerar demônios na vida dela. Condenação. Você está entendendo, abençoados? Então, abençoados, é isso que o irmão Paulo vem buscar trazer entendimento a você. Diz aqui, ó. Vamos lá agora no livro de Tiago 4. Olha o que Tiago também falou. Vamos examinando. Vamos examinando com um pouco aqui, um pouco ali. Vamos passeando na palavra, não sendo enrolado, que nem uns que pegam 2, 3 versinhos e chegam no seu canal para poder aplicar em vocês com o quê? Com argumento de palavras. É muito fácil manobrar a palavra. Diz aqui, ó, Tiago 4, confirmando: sujeitai, pois, a Deus, ó. Tem que se sujeitar? Tem que buscar obedecer? Tem que disciplinar a alma? Tem que ter uma alma disciplinada? Tem. Sujeição é disciplina da alma. É uma alma disciplinada. Isso que é a sujeição a Deus. É uma alma que aceita a disciplina. Por isso que Jesus disse: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é. No presente. Primeira afirmação no presente. Porque deles é. Só existe 2 afirmações no presente. Então uma delas diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então está no presente, porque sujeição a Deus, humildade de espírito, traz o quê? O reino de Deus sobre a nossa vida. Sujeitai, pois, a Deus, e você vai estar o quê? Resistindo ao diabo. Sujeitai, pois, a Deus, e quando vier a provocação, a excitação na sua carne, quando vier uma excitação dentro de você, para que você seja carnal, para você fazer o mal, para você cobiçar as carnalidades,
você resistir a este impulso na sua carne, resistir ao diabo, a excitação ou a provocação do diabo na sua carne. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou dizendo assim: não nos deixe cair em tentação. Quem é que tenta? O ser espiritual. Tenta o quê? A carne. Mas livra-nos do mal. Nos ajude, como Paulo ensina, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Então o homem é cercado de fraqueza, mas quando ele quer servir a Deus, ele se dedica e se esforça a servir a Deus, o Espírito Santo ajuda, não deixando ele ser dominado pela tentação, ou ele cair em tentação. Isso não vem do irmão Paulo querer dizer, não, eu sou espiritual, sou forte. Não, é o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo faça isso, me torne vencedor sobre os meus desejos carnais, sobre as minhas fraquezas, é necessário que o irmão Paulo tenha humildade e reconheça que sem Deus ele não pode vencer aos desejos da carne, as carnalidades, as malignidades. Como Jesus falou para os discípulos, sem mim, nada podeis fazer. Então, até em nós estarmos de pé, é sobre a humildade, o reconhecimento de Deus, da força de Deus na nossa vida. E isso é a verdadeira fé, é a total dependência de Deus. É dizer, eu não sou nada, Deus é tudo da minha vida. Fé não é você ter, uma fé não é você querer e acreditar para você conseguir qualquer coisa. Não, a fé não é você ser, é você crer, é você ter. A fé não é você ter, é você ser de Deus. A fé não é ter o conseguir, o conquistar. Aquele que conquista isso, conquista aquilo, isso não demonstra fé. Mas a fé é você ser, é você se entregar à dependência de Deus. Isso é humildade de espírito. Por isso que diz, sujeitai, pois, a Deus, seja sujeito a Deus, humilde. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando Satanás se apresentou, foi Deus que chamou a atenção. Quando Deus viu lá os filhos de Deus, os anjos lá se apresentando, veio também Satanás. E Deus, vendo Satanás, falou assim, de onde vens? De onde tu vens? Aí ele diz, de rodear a terra e passear por ela. Opa, ele está demonstrando-se um comportamento de um rei, de um príncipe sobre o seu governo, sobre seus súditos. Rodear, isso que o príncipe, que os reis, os dominadores fazem e faziam sobre os seus súditos, sobre o seu governo. Então o comportamento dele, nas palavras, ele se coloca como príncipe, como rei, como dominador. De rodear a terra, passear por ela. Um súdito, um governante, um dominador. E então disse Deus, você está observando todo mundo, né? Você viu o meu servo Jó, então Deus chama atenção para Jó. Aí Satanás, não podendo, tendo que falar de Jó, ele falou, ele só te teme porque tu dá tudo a ele. Deus falou, homem íntegro, reto, que temente a Deus se desvia do mal. Aí Satanás falou, também tu dá tudo a ele. Tu também cercaste ele com sebe. O que é sebe? Sebe é uma cerca de proteção para a videira, para que os animais, a raposa, os animais não venham comer do fruto da videira.
para que seja cercado de proteção contra os invasores, os animais, a raposa, aqueles animais que destroem os vinhedos. Por isso que a palavra diz assim, Salomão já dizia: apanhai-me as raposas e as rapozinhas que destroem todo o vinhedo, que é a representação do diabo, de Satanás e os seus demônios, seus anjos. Então, agora, nessa representação, ele usa o termo Sebe, aonde ele mostra que ele é uma raposa, que Deus colocou um muro, uma proteção. Sebe era uma cerca feita de matos, de vegetação, cercada, entrelaçada entre varapaus ali, entrelaçada para proteger a vinha das raposas e dos invasores. Então, isso significa dizer e entender que a vida de Jó estava guardada por Deus. E como é que Satanás é o próprio Deus? Se Deus estava guardando com sebe, com cerca, com proteção a vida de Jó, tu não cercaste ele com sebe. Ele faz uma comparação de Jó como videira de Deus e ele como uma raposa que tenta chegar, mas não pode, porque existe uma sebe, existe uma cerca que impede ele de passar. Ele não tem legalidade, porque como disse lá Pedro, o que é nascido de Deus, esse o maligno não toca. Ele não podia tocar porque existia uma lei, existia uma proteção sobre esta lei que era a cerca de Deus, proteção para aqueles que se colocavam como servos fiéis a Deus. Eles tinham uma sebe, uma cerca. E Satanás, para poder passar essa cerca, ele tinha que pedir permissão. Abre uma brecha aí, Senhor, permita que eu toque e não verá esse blasfema de ti na tua face. E Deus, acreditando no seu servo, fala: vai lá, eu creio no meu servo, vai lá, toca em tudo, só não toca na tua vida. Então Satanás foi, tocou, tirou tudo de Jó, tirou família, tirou todos, tirou os filhos, tirou as filhas, tirou a riqueza, tudo, só ficou ele e a mulher. E então, na próxima reunião dos anjos, no encontro nos céus aqui, então agora os anjos pegando as orações e levando para Deus, voltou o Satanás um belo dia. E Deus falou: de onde tu vens? Ele: de passear a terra. Ó, se coloca como dominador de novo, a mesma palavra. Olha, preste atenção, observe a palavra, como dominador, como príncipe deste mundo. Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Isso Davi fez também, que viu Betseba lá embaixo tomando banho. Um rei olhando os seus súditos que moravam abaixo. Satanás estava sentado em cima na esfera deste mundo. Por isso que Jesus disse: eu via Satanás cair como um raio. Ele se assentava sobre a esfera terrestre, era o trono dele. Ele recebeu essa legalidade. Então, Davi também, no alto lá do palácio, ele lá de baixo viu os seus súditos, a casa dos seus súditos ficava embaixo. E ele passeando, tendo deixado de ir para a guerra, ele viu Betseba tomando banho. Na sua autoridade, legalidade, ele chamou Betseba, possuiu e tal, e daí para frente você já sabe o que aconteceu. Satanás se coloca também de rodear a terra e passear por ela. Dominador. Dominador da criação. Mas ele, apesar de ser dominador sobre aqueles que é nascido de Deus, esse maligno não toca. Ele voltou de novo e Deus falou: olha, de onde tu vens? Ele: de rodear a terra e passear por ela. Falou a mesma palavra: eu sou príncipe, eu sou o dominador deste mundo. É isso que ele estava dizendo. Então, e aí Deus falou: olha, tu intentaste contra o meu servo Jó, duvidando dele, me levando a provar ele, mas ele continua íntegro, reto e temente a Deus. Aí Satanás disse: ah, não. Agora ele usa um outro argumento: olho por olho, dente por dente, tudo o homem dará pela sua vida. Permite que eu toque nele, para ver se não vai blasfemar de ti na tua face. E Deus falou: ó, pode tocar, mas ó, não tire a sua vida. Não dou legalidade de você tirar a vida. Então preste atenção. Aí ele vai lá e toca e traz tumores sobre a vida de Jó.
E Jó, não compreendendo que não foi Deus que tocou, mas Jó acha que foi Deus por causa de algum pecado que ele cometeu. Então Jó disse para a mulher quando disse, a mulher falou, amaldiçoa agora logo seu Deus e morre, meu velho. Tu tá sofrendo tanto, meu velhinho. Amaldiçoa teu Deus e morre. E ele fala, como uma doida, mulher, fala tu. Receberemos o bem de Deus e não o mal? Opa, Deus não faz o mal. Deus não faz o mal para aquele que vive corretamente. Deus pune o pecado sobre aquele que é ímpio. Deus pune o ímpio e não o justo. Porque a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer no sofrimento do justo. Se é justo, Deus não tem prazer. Então, como é que Jó foi atingido? Jó então entendeu que ele estava em algum estado de condenação. Porque todos entendiam assim no passado que o estado de quando não se muda do estado de doença, de maldição que se vivia, de acontecimento trágico, quando não mudava aquele estado, é porque Deus está condenando. E Jó tinha este entendimento. Por isso que ele disse, receberíamos o bem de Deus e não o mal. Então ele teve um entendimento equivocado. Você está vendo, abençoados? Mas era o poder invertido. Vamos prosseguir aqui. 2 Coríntios. Vamos agora para 2 Coríntios, para nós não nos alongarmos muito. Nós vamos trazer um estudo provando a existência de Jó, e vamos estar fazendo um estudo sobre o livro de Jó. Logo após essa série, tá? Quando terminarmos essa série, vamos começar um estudo provando a existência de Jó, e logo após um estudo completo sobre a vida de Jó, falando com todos os detalhes. Vamos 2 Coríntios agora, provando 2, no verso 10 e 11. Diz assim, olha só o que diz assim, ó. Deixa eu ver aqui, 2 Coríntios. Diz aqui, ó, 10 e 11, diz aqui. A quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, Paulo falando, para que não sejamos sobrepujados, julgados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Você está vendo? Os seus ardis, as suas tramas, as suas armadilhas. Não ignoramos as suas armadilhas. Então Paulo está falando para os irmãos perdoar uns aos outros, para que não tenha acusação de Satanás, do ser espiritual. Ele não está falando aqui de carne. Você está vendo aqui, abençoado? Vamos prosseguir. É só bênção. Vamos lá agora em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12. Vamos ver se Satanás é a carne do homem. Diz aqui. Apocalipse, capítulo 12. No verso 9, diz aqui. Não prevaleceram mais no seu lugar e nem se achou... Apocalipse capítulo 9, 12, 9, diz assim, e foi precipitado o grande dragão. Quem é o grande dragão? A antiga serpente. Então mostra um ministério, um reino evoluído de dragão, de serpente para dragão. Então cresceu o império, como lemos lá em Lucas 4, do 5 a 8. O dragão, a antiga serpente, chamada diabo, são tudo associados. Ora ele é dragão, ele era serpente, e cresceu o império, passou a ser dragão, e ele era chamado de diabo, um ser espiritual. E Satanás, que engana a todo o mundo. Qual é o homem? Qual é o homem que engana a todo mundo? Me diz o nome deste homem que dita aqui
que enganava todo mundo. Mostra aí para nós na Bíblia. Se é um homem, se Satanás, se diabo é o homem, então me fala qual é o homem que existiu na época de Paulo, no primeiro século, que enganava a todo o mundo. Não existe. Aqui não se trata de homem, mas está falando do diabo, o ser espiritual atuando sobre a mente do homem, trazendo o engano. Como Paulo disse, temo que assim como a serpente enganou a mulher, assim também vós sejais enganados no vosso entendimento. Quem é essa serpente? O ser espiritual, Satanás, que enganou, que nasceu a partir da mente, de um desejo mal, de um pensamento de oposição. Então enganou a mulher? Foi. A serpente nasceu a partir do sofisma, gerado pela mulher e pelo homem, do sofisma. Então é assim que ela procedeu, que a serpente, o ser espiritual Satanás, que é o poder invertido, que ele foi gerado a partir de um sofisma. É aí que ele foi gerado, que é o poder invertido. Então, abençoados, como é que se pode aceitar que a serpente, que Jesus, que nós somos filhos de Deus? Eles afirmam que nós somos filhos de Deus hoje. Como é que se pode ensinar? Você por acaso nasceu da barriga de Deus? Não. Você por acaso esteve naquela época do período adâmico? Não. E como é que você pode afirmar e ter certeza de que você é filho de Deus hoje? Aí você fala, não, irmão padre, mas o sacrifício da cruz de Cristo nos torna a todos aqueles que crê filho de Deus, porque a palavra de Deus diz que a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de ser filho de Deus. Para isso você entende, para justificar os seus argumentos. Verdade, está certo. Mas ser filho de Deus, não existia filho de Deus. O único que foi chamado de unigênito, o único unigênito do Pai na criação, ele foi chamado em relação à criação, o unigênito do Pai. Se formos considerar que Cristo é o unigênito a partir de hoje, do período, a partir do momento em que Cristo veio ao mundo, que ele é o único, a partir da cruz, vamos falar assim, a partir da ressurreição, então estaremos errados, porque se nós somos filhos de Deus, Cristo não é mais o unigênito do Pai. O unigênito significa filho único. Então, ele não é mais o unigênito, ele foi o unigênito do Pai. Ele foi o primeiro filho espiritual. Opa! Vamos chegando lá. Ele foi o primeiro filho espiritual que Deus esperava de Adão e Eva, que não pôde dar, mas gerou, ao invés de um filho na luz, gerou um filho nas trevas. O quê? Um poder invertido. Um filho nas trevas, de trevas espirituais. Um filho invertido, um poder invertido. Então, Adão era para gerar o unigênito de Deus. Era. Adão e Eva era para gerar o unigênito de Deus, mas abortaram o filho. Nasceu um filho sequelado, um filho defeituoso, e Deus não aceita filho com defeito. Deus é perfeito. O Filho de Deus não podia ter mancha, não podia ter trevas nele, não. Não podia ter trevas, não podia ter defeito. E essa imagem de perfeição foi mostrada nos sacrifícios. O animal, o cordeiro, os animais que eram apresentados tinham que estar perfeito,
não podia estar com a asa quebrada, não podia estar com a pata quebrada, não podia ter mancha, nada disso. Tinha que ser perfeito, sem mancha, sem ruga, sem mácula, que seria a imagem do Filho. Então, Adão gerou um filho nas trevas. Gerou. Ele era para gerar um filho igual Cristo, o segundo Adão. Então, agora Cristo toma a imagem do segundo Adão, numa nova criação, representada lá do batismo de João. Então, agora, como ele vem trazer um novo céu e uma nova terra, um novo mundo noélico, um novo céu, uma nova terra. Então, ele vem agora criar um mundo sem condenação adeana espiritual, sem morte espiritual. Então ele vem vivificar os espíritos e tornar todos aqueles que crêem nele, que recebem o evangelho dele, filhos de Deus, porque a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Não fomos colocados como filho porque queremos pela nossa própria capacidade, mas porque cremos em Cristo, e Cristo agora nos concedeu o poder por meio da cruz de nos tornarmos filhos de Deus por adoção. Ora, se existe filhos, se fomos colocados filho como adoção, e o filho de Adão e Eva? Foi o que foi gerado nas trevas. O opositor, o poder invertido, o poder de Deus virado ao avesso. O filho gerado pela natureza espiritual. Você está entendendo, amado? Então, é isso que temos que entender. Então, esses ensinamentos é que o irmão Paulo traz para você. Então, vamos entender agora. Se somos filhos, então, Deus, se somos gerados agora, fomos vivificados e fomos colocados como filhos, é porque Deus esperava filhos, não pelo corpo físico só, mas filhos gerados pelo corpo espiritual. Então, Cristo, quando ressuscita, ele ressuscita com um novo corpo, com o corpo adâmico antes do pecado. Um corpo sem corrupção, sem pecado. Um corpo glorificado. Então ele aparece com um corpo com a imagem do mesmo corpo, para mostrar que agora receberemos como ele um novo corpo glorificado como ele. Agora, com o corpo, agora ele vem gerar filhos por meio da fé, como filhos do segundo Adão. Agora uma nova criação corrigida, perfeita, com o espírito avivado, e não com o espírito de condenação, mortos espiritualmente, aonde todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora em Cristo, com o espírito vivificado pelo segundo Adão. E como é que se pode ensinar que Adão não gerou um filho, um ser